Muito bem, já estamos de volta, dando sequência aí ao nosso programa especial do dia de Natal, né? Olha só, sempre com a musiquinha de Natal, que é sempre tão atual. Eu gosto muito de música, olha que legal. Eu gosto muito desse clima de Natal, gosto demais. Eu acho que as pessoas ficam mais próximas, né? Ficam mais fraternas. Parece que é uma fase que as pessoas se preocupam mais com o seu próximo. Então nós devemos tirar tudo de positivo que a gente puder tirar desta época do Natal. E quem arrumou um tempinho para vir falar conosco a respeito do Natal, né, foi o Frei Justino. Recebeu o nosso convite, aceitou para nossa alegria. Frei Justino Félix, ele é da paróquia São Francisco de Assis, né, e veio bater um papo com a gente nessa tarde. Tudo bem, Frei? Boas-vindas. Obrigado, tudo bem. Natal é sempre esse momento de encontro, de familiaridade, de fraternidade. Todos temos consciência disto. E é preciso aprofundar um pouco mais esse espírito, é preciso voltar talvez às fontes, por isso usamos sempre a Bíblia, a Sagrada Escritura, para resgatar o sentido bíblico, histórico do fato realmente central que nós celebramos nesses dias. Perde-se um pouco esta visão mais bíblica, mais profunda do Natal e termina-se talvez por ficar em superficialidades, exterioridades que não levam àquele centro de unidade entre as pessoas. Mudou, Frei, no passar dos anos, das décadas, o verdadeiro sentido do Natal? As pessoas levaram para um outro lado? Como é que o senhor vê isso? Certamente esse mundo de hoje é muito materialista, secularista, meio paganizado, inclusive as nossas sociedades, as nossas cidades, e com isso se perde um pouco aquele espírito de espiritualidade, de mergulhar um pouco em si mesmos, de procurar resgatar de fato o fato central que é Deus se faz homem e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E além do fato em si, Deus que se faz homem, armou a sua tenda no meio de nós, a maneira como ele veio ao mundo. Jesus escolheu a extrema pobreza, a austeridade, numa gruta, numa estrebaria, numa manjedoura, justamente para ensinar-nos que o essencial não são as coisas, não são as exterioridades, não é o conforto material, não são os bens materiais, mas algo muito mais profundo. Por isso, todos certamente temos o presépio nas casas, nas igrejas, vemos tantos símbolos por aí, mas uma boa reflexão diante do presépio nos ensina algo de muito profundo. Ali existe o máximo de alegria, de amor, de paz, isso que nós todos buscamos. E, por outro lado, um contraste, não existe conforto material, não existe abundância de bens materiais, não nasceu numa maternidade, não há enfermeira, não há médico. Maria e José, lá numa gruta, Jesus nasce desta forma, para dizer-nos o essencial é pouco, mas é profundo e vai além das coisas externas. Talvez o mundo de hoje perde um pouco isso. Perde um pouco isso. Vivendo todo esse lado reflexivo que o senhor está falando, né? A reflexão diante do presépio, a reflexão diante do nascimento pobre, numa manjedoura, né? Depois que o cristão vive toda essa parte religiosa e espiritual, os presentes, a festa, a ceia, a comida, tem também o seu lado positivo, desde que nós vivamos todo esse lado espiritual antes, né, Frei? Certamente. Eu acho que a alegria de uma confraternização, uma celebração em família, visitas, presentes, tudo isso tem significado, é importante e faz parte do contexto do Natal. Mas me parece que a grande questão é, muitos fazem apenas isto. Exatamente. Quem não participou de uma novena, essas reuniões nas casas, uma confissão, quem não viveu o espírito do advento, para nós católicos ao menos, né? O dia de Natal, uma grande parte não celebra o Natal, não vai à missa, não comunga, não há esse encontro espiritual, né? Então me parece que essas celebrações, que também são bonitas, perdem um pouco, ou se reduzem apenas a isso, o encontro de pessoas, e aquilo que se diz, faltou talvez a figura central dessa grande festa. Exatamente. Infelizmente acontece tantas coisas negativas num dia como esse, né? Por conta de bebidas em exagero, o trânsito fica louco, as pessoas viajam sem cuidado, sem responsabilidade e acabam acontecendo coisas terríveis numa data que poderia ser tudo tão diferente, né? Exatamente. Talvez aquele que devia ser o momento mais alegre, mais fraterno, pode se tornar um momento de tristeza para muitas pessoas por não ter essa compreensão desse fato religioso, espiritual. Mesmo o comércio que abre até às 10 da noite,
tem lá sua importância, sua necessidade. Eu penso que deve ser o contrário, fechar mais cedo. Fechar mais cedo. Para as pessoas se preparar, rezar, organizar a sua vida pessoal, sua espiritualidade. E o dia do Natal, sobretudo, nas nossas missas, geralmente há menos pessoas. Então, nesse sentido, sim, parece que o mundo está perdendo um pouco a dimensão religiosa, litúrgica, espiritual que o Natal deveria ter. Na verdade, não é só no Natal, né, Frei? Lá na Páscoa também, né? Sim. Até nós conversávamos na época da Páscoa aqui a respeito que quando eu era criança a gente vivia um período de quaresma, totalmente de quaresma mesmo na casa da gente. Com seus jejuns, com algumas coisas que a mãe da gente não deixa, não pode, é quaresma. Hoje em dia é tudo igual, é um período igual nas casas das pessoas, né? Então não foi só no Natal que se perdeu um pouco dessa tradição espiritual, nas outras datas religiosas também, né? Sim, esse é o sintoma do mundo de hoje, né? Cada vez mais materializado, parece que cada vez menos sem Deus. E, digamos, a sociedade como um todo caminha para isso. Agora, não podemos ser muito negativos ou pessimistas, né? Há uma grande parte das pessoas que cada ano vivem com mais seriedade ainda. Há pessoas, são muitas centenas, milhares de famílias, que não só fazem a sua novena, se reúnem as famílias, essas noites todas. Tem muitas pessoas, né, que procuram, de fato, uma confissão, procuram ler mais a Bíblia. E, sobretudo, o Advento e também a Quaresma são tempo de silenciamento, parar um pouco, onde se coloca a figura de João Batista, que vai para o deserto. Então, o deserto não é apenas um lugar geográfico, é o interior da pessoa, né? A pessoa que se encontra consigo e lá ela vai encontrar o seu Deus, tanto o Cristo agora do Natal, como o Cristo da Páscoa, da ressurreição. Então, o mundo de hoje é muito dispersivo, muito superficial, muito materialista e, de fato, se prejudica um pouco essa outra dimensão da nossa vida cristã. Ô, Frei Justino, essa troca de presentes, de onde que ela surgiu? Ela surgiu por conta dos presentes que Jesus recebeu na manjedoura quando ele nasceu, que consta lá que Jesus recebeu mirra, ouro, que levaram, né, os presentes para ele lá, quando ficaram sabendo que ele tinha nascido. Isso. E essa tradição das pessoas se presentearem, trocarem presentes, vem daí ou não? Eu não tenho informação bem exata, mas certamente seriam os 3 reis magos que vieram do Oriente, trazendo esses presentes para Jesus, provavelmente seria disso, né? Não faz parte, digamos, da liturgia da igreja, né, da história religiosa da Bíblia, né, mas certamente vem disso, né? Eles que trouxeram aqueles 3 presentes, que também são simbólicos, né? Sim. São ouro, incenso e mirra, para significar as 3 grandes realidades de Cristo, né? O incenso, que significa... ele é colocado para incensar a divindade, então Cristo é Deus, né? Ouro, ele é rei. Exatamente. E a mirra, então, se usava para embalsamar as pessoas, para dizer, ele é humano, tem um corpo, um dia vai morrer, vai ser sepultado também, né? Então, há muito mais sentido simbólico nesses presentes e tem sua importância para exprimir, de fato, a pessoa de Jesus Cristo. E deste fato, que está lá na Sagrada Escritura, né, certamente nasceu esse costume de troca de presentes no Natal. O senhor presenteia alguém no Natal? Com presente material? Compra algum presente para alguém? Não tem esse costume? A gente perde um pouco por uma questão talvez de família. A história da gente, eu saí de casa muito pequena, com 11 anos, né? E depois já vai mudando. Já estive em 15, 16 paróquias, comunidades diferentes. Depois o senhor tem uma grande família, né? Assim, é uma família muito grande, né, Frei? Claro. Alguns presentes, claro, a gente sempre oferece para algumas pessoas, né? Mas são muitas pessoas, são muitas né? pessoas. Quando se trata de uma família, um número mais limitado de pessoas é fácil. Né? Para nós, freis, exatamente. Algumas pessoas mais próximas, a paróquia, por exemplo, oferece presentes para os funcionários, as pessoas que trabalham mais diretamente conosco, né? Mas não é bem uma coisa tanto pessoal, né? Certo. É a partir da paróquia, nós como freis oferecemos isso, né? Mas a gente, pessoalmente, não é que vai dar tantos presentes assim para as pessoas, né? Ô Frei, todas as religiões comemoram o Natal de uma mesma forma? Esse dia 25 de dezembro é comemorado em todas as religiões? As religiões cristãs, sim. O Natal, então, ele é uma festa universal, no caso? Sim, para todas as religiões cristãs. Certo, as evangélicas, as igrejas evangélicas, todos comemoramos nesse mesmo dia. Agora, os muçulmanos, as orientais, não. Eles não têm, nem sabem, não têm uma ligação com a pessoa de Jesus Cristo. Agora, todas que usam a Bíblia, são todas milhares de religiões, né? Todos, claro, seguem essa mesma data histórica, que também não é histórica, né? Foi colocada com o tempo, porque a Bíblia não fala de data exatamente, né?
Há umas informações sobre o recenseamento, que foi a motivação para José e Maria irem de Nazaré a Belém. Então se sabe que esse fato realmente aconteceu. Então se consegue situar mais ou menos na história o ano do nascimento de Jesus, né? Mas dia, mês, não se tem nenhuma informação, né? Então a igreja colocou, inclusive por uma razão histórica, que havia para os romanos, no dia 25 de dezembro, exatamente nesse dia, a festa chamada Rei Sol, dedicada ao sol, porque é o dia em que começa a diminuir o rigor do inverno, as noites começam a tornar-se um pouco mais compridas, e os romanos, pagãos, celebravam uma grande festa, para dizer, o sol renasce, nunca será vencido pelas trevas. E a igreja, lá pelo ano 300, depois da libertação das perseguições com o imperador Constantino, substituiu o rei Sol, que era o sol, né, que era uma divindade, que é da natureza, né, pelo verdadeiro rei, que seria Jesus Cristo. Então foi colocada essa data por essa razão, para, digamos, apagar aquela festa pagã, que tem um sentido materialista, e dar um sentido realmente cristão. Então foi por isso que a igreja colocou essa data, 25 de dezembro. Né? Mas não se tem nenhuma informação que de fato seria neste mês ou nesse dia que ele nasceu. Né? Certo. Frei, a caridade é uma das melhores coisas que o ser humano pode ter, pode fazer, ser caridoso com alguém. Essa caridade imediata do Natal, ela é boa? Como é que a igreja vê isso? Por exemplo, a pessoa às vezes passa o ano inteiro sem fazer nenhuma caridade. Aí, de repente, no Natal, ela se sente na obrigação. Aí, de repente, ela faz porque ela quer fazer uma caridade, porque ela quer cumprir o seu papel de cristão bonzinho. Como é que vocês veem essa caridade imediatista do Natal? Claro que é bom que se faça isso, né? Ao menos uma vez por ano, né? E, de fato, muitas pessoas têm esse costume, e as famílias mais carentes, pessoas mais necessitadas, idosos, o lar, por exemplo, São Vicente, recebe, de fato, muitas doações na época. Então, todos sentem um pouco a necessidade disso. A própria novena de Natal pede um gesto concreto, né? E a maioria faz isso, um gesto. Claro que é uma caridade super válida e deve ser incentivada. Agora, o ideal seria que, primeiro, fosse o ano todo, né? Sempre. E segundo, que nas nossas comunidades cristãs, verdadeiramente cristãs, que entendem o espírito do presépio do Natal, não houvesse carentes, não houvesse necessidade, né? Que todos tivessem o mínimo necessário. Né? Mas, ao menos dessa vez, essa época do ano, esse gesto, eu acho que além de ser um gesto apenas externo, há uma boa reflexão, uma motivação mais profunda, e certamente vem do coração, com muita sinceridade. Por isso, é muito louvável. Muito bonito esse gesto. Hoje é 25 de dezembro, hoje é Natal. Quem está passando um Natal bom hoje? Quem se preparou, fez o quê para estar vivendo essa data, Frei? O senhor já citou a boa confissão. Sim. E o que mais? Quem está lá nos assistindo agora e fala, olha, eu me preparei direitinho. Sim. Fiz isso que o Frei está dizendo aí. Sim, sim. Então, toda essa caminhada espiritual, por isso a igreja colocou 4 semanas, que é o tempo do Advento. Né? Quem entende, quem vive, quem participa, faz de fato essa caminhada espiritual, então vai ter mais participação na Eucaristia, nas missas, mais leitura da Palavra de Deus em casa, certamente um pouco mais de silêncio, de reflexão. Inclusive, eu insisti muito nesses dias, vamos desligar um pouco a televisão, vamos diminuir um pouco o barulho externo, vamos nos concentrar um pouquinho e colocarmos muito mais na presença de Deus. Tem quem viveu isto, possivelmente uma confissão, Eucaristia, participou de missa. E também, digamos, a festa do Natal, que certamente todo mundo faz, uma festa mais moderada, com sobriedade, com certa limitação no comer e no beber, certamente viveu muito bem o Natal. Né? Eu diria, todos celebram o Natal. Ateus, pagãos, agnósticos, cristãos, todo mundo celebra o Natal. Né? Para muitos, é claro que o dia seguinte revela que tipo de festa celebrar. Ressaca, excesso de bebida, como você lembrou antes, brigas às vezes, dificuldades. Então, para esse, certamente não foi o Natal. Né? Aproveita-se o contexto da sociedade que vive esse momento, mas não tem o espírito realmente do Natal. Quem o celebra bem? Quem se sente mais próximo de Deus, mais próximo das pessoas, mais comprometido com a caridade, como você lembrou, e sente uma paz muito maior. Jesus veio para trazer a unidade, a fraternidade, a paz, a alegria, e quem teve essa experiência mais forte, mais profunda nesse dia, e não só, mas antes e também depois do Natal, então viveu bem o Natal, né? Amém, que bom.
Que bom. Nós estamos com o nosso tempo já quase encerrado. Eu gostaria de pedir assim, não sei se eu devo, uma bênção especial para os nossos telespectadores, para a gente aqui da TV, né? Nesse dia de Natal, dia que a gente comemora, então, o nascimento do menino Jesus. Sim. Frei, por favor. Então, fazemos aquela que nós chamamos da bênção franciscana, mas na verdade é bíblica. São Francisco gostava de usar essas palavras, porque está lá aí na Bíblia, no livro de Números, né? Mas como São Francisco era muito devoto do Natal, ele inclusive fez o primeiro presépio em Grétio, né? O presépio começou com São Francisco de Assis. Foi? Né? Eu não sabia. Foi. Ele fez o primeiro presépio? O primeiro presépio foi São Francisco Meu que fez. Deus, olha que bacana saber História disso. muito bonita, um lugarzinho chamado Grétio, né? E por isso eu gostaria de trazer esta bênção, ligando um pouco toda essa festa, que digamos, muito forte na história da espiritualidade de São Francisco, né? Então a bênção é esta. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva seu olhar para vós, o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz Feliz e bem, Natal. Paz Feliz e Natal. bem. Feliz Obrigado. Natal. Obrigado. Paz e bem, Feliz Natal. A gente volta daqui a pouco com o nosso programa. Muito obrigada pela presença nesse dia tão especial aqui, Frei. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada.